O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada das criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 7. Capítulo 30, 12 de julho de 1906. Tudo o que a criatura serve de sofrimento toca a Deus. Tendo sofrido muito ao esperar pelo meu bendito Jesus, sentia-me cansada e sem forças. Então veio quase de fuga e me disse: minha filha, tudo o que a criatura serve de sofrimento ou de dor, por um lado fere a criatura e por outro lado toca a Deus. E Deus, sentindo-se tocado, dá sempre a cada toque que sente, dá alguma coisa de divino à criatura. E desapareceu. Capítulo 31, 17 de julho de 1906. Como a quem vive na vontade de Deus, Jesus lhe dá a chave de seus tesouros, e não há graça que saia de Deus em que ela não tome parte. Esta manhã via o bendito Jesus com uma chave na mão e me dizia: minha filha, esta chave é a chave da minha vontade. Para quem vive nela, convém-lhe que tenha a chave para abrir e fechar como lhe agrade, e tomar o que lhe agrade de meus tesouros. Porque vivendo do meu querer, terá cuidado deles mais do que se fossem seus. Porque tudo o que é meu é seu, e não fará desperdício disso. Mas os dará a outros e tomará para ela o que pode me dar mais honra e glória. Por isso te entrego a chave e tenho cuidado de meus tesouros. Enquanto dizia isto, sentia-me toda imersa na divina vontade, tanto que não via outra coisa que vontade de Deus. E passei todo o dia neste paraíso de sua vontade. Que felicidade, que alegria! E durante a noite, encontrando-me fora de mim mesma, continuava: olha, amada minha, para quem vive no meu querer, não há graça que saia da minha vontade, para com todas as criaturas do céu e da terra, em que ela não seja a primeira a participar. E isto é natural, porque quem vive na casa de seu Pai abunda de tudo, e se os que estão fora recebem alguma coisa, é do que sobra para aqueles que vivem dentro. Mas quem pode dizer o que compreendia desta divina vontade? São coisas que não se podem explicar. Seja tudo para a glória de Deus. Capítulo 32, 21 de julho de 1906. A reta intenção purifica a ação. Tendo chegado por pouco tempo, o bendito Jesus disse-me: minha filha, todas as ações humanas, mesmo santas, feitas sem uma intenção especial para mim, saem da alma cheia de trevas, mas feitas com reta e especial intenção de me agradar, saem cheias de luz, porque a intenção purifica a ação. Capítulo 33, 27 de julho de 1906. Na cruz, Jesus dotou as almas e as desposou a Ele. Esta manhã fez-se ver o meu adorável Jesus abraçando a cruz e eu pensava interiormente quais tinham sido seus pensamentos ao recebê-la. E ele disse-me: minha filha, quando recebi a cruz, abracei-a com o meu mais amado tesouro, porque na cruz dotei as almas e as desposei comigo. Agora, olhando a cruz, sua altura e largura, eu me alegrei porque via nela os dotes suficientes para todas as minhas esposas, e nenhuma podia temer não poder casar-se comigo. Tendo eu em minhas próprias mãos na cruz o preço de seu dote, mas com esta única condição, que se a alma aceita os pequenos donativos que eu lhe envio, os quais são as cruzes, como penhor de que me aceita por esposo, o desposório é formado e faço-lhe a doação do dote.
Mas, se não aceita os donativos, isto é, não se resignando à minha vontade, fica tudo anulado, e apesar de que eu quero dotá-la, não posso, porque para formar um esponsal se necessita sempre a vontade de ambas as partes, e a alma não aceitando os donativos significa que não quer aceitar o noivado. Capítulo 34, 26 de julho de 1906. Audácia da alma. Jesus a defende. Continuando meu habitual estado, por breve tempo veio o bendito Jesus, e eu assim que o vi, o detive e o abracei, mas tão forte como se quisesse encerrá-lo em meu coração. Enquanto eu estava aqui, eu via pessoas ao meu redor dizendo: como é ousada, você tem muita confiança, e quando se trata com confiança, você não tem a estima e o respeito que você deve ter. Eu me senti envergonhada ao ouvir isto, mas não podia fazer de outra maneira. E o Senhor lhes disse: só se pode dizer que se ama, se estima e se respeita um objeto, quando se quer torná-lo próprio. E quando não se quer torná-lo próprio, significa que não o ama. E, portanto, não se lhe tem estima nem respeito, como por exemplo, se quer conhecer se alguém ama as riquezas, falando delas, vê-se que as tem em grande estima. Respeita as pessoas ricas, não por outra coisa, mas porque são ricas. E todas as riquezas gostaria de as fazer suas. Se em troca não as ama, ao só ouvir falar delas, se aborrece. E assim por todas as outras coisas. Então, em vez de criticá-la, merece elogios. E se me quer fazer seu, significa que me ama, me estima e me respeita. Capítulo 35, 31 de julho de 1906. Jesus fala da simplicidade. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e abraçando-me disse: minha filha, a simplicidade é às virtudes como o tempero às refeições. Para a alma simples não há nem chaves nem portas para entrar em mim, nem eu para entrar nela, porque por todas as partes pode entrar em mim e eu nela. Antes, para dizer melhor, encontra-se em mim sem entrar, porque por sua simplicidade vem a assemelhar-se a mim que sou o Espírito Simplíssimo, e que só porque sou simplíssimo encontro-me por toda parte e nada pode fugir de minha mão. A alma simples é como a luz do sol que, apesar de qualquer névoa ou de que seus raios passem por qualquer imundícia, permanece sempre luz e dá luz a todos, mas jamais se muda. Assim, a alma simples, qualquer mortificação ou desgosto que possa receber, não cessa de ser luz para si mesma e para aqueles que a mortificaram. E se vê coisas más, ela não fica manchada. Fica sempre luz, nem jamais se muda, porque a simplicidade é a virtude que mais se assemelha ao ser divino, e só por esta virtude se vem a participar das outras qualidades divinas. E só na alma simples não há impedimentos, nem obstáculos para que entre a operar a graça divina, porque sendo luz, ama a luz a outra. Facilmente uma luz se une, transformando na outra luz. Mas quem pode dizer o que compreendia desta simplicidade? Sinto em minha mente como um mar, e que apenas posso manifestar uma gotinha deste mar, e desconectadas entre elas. Graças a Deus. Capítulo 36, 8 de agosto de 1906. Como é necessário correr sem parar jamais. Esta manhã, estando muito cansada por sua privação, assim que veio, o bendito Jesus me disse: minha filha, para a criatura alcançar seu ponto central é necessário correr sempre, sem jamais deter-se, porque correndo se faz mais fácil o caminho, e conforme caminha, lhe será manifestado o ponto onde deve chegar para encontrar seu centro, e ao longo do caminho lhe será fornecida a graça necessária para o caminho, e ajudada pela graça não sentirá o peso da fadiga nem da vida. Tudo o contrário para aquele que caminha e se detém, já que só parando sentirá o cansaço dos passos que deu. Perderá o impulso em seguir o caminho, e não caminhando, não poderá ver seu ponto final, que é um sumo bem, e não ficará cativado. A graça, não o vendo correr, não se dará em vão.
e a vida se tornará insuportável, porque o nada fazer produz tédio e aborrecimento. Capítulo 37, 10 de agosto de 1906. Um contentamento a menos na terra é um paraíso a mais no céu. Continuando meu habitual estado, assim que vi o bendito Jesus, me disse: minha filha, por quantos mínimos prazeres a alma se priva nesta vida, por meu amor, outros tantos paraísos demais lhe darei na outra vida. Assim que um contento de menos aqui é um paraíso demais além. Imagina um pouco quantas privações tivestes tu nestes 20 anos de cama por minha causa, e quantos paraísos demais eu te darei no céu. E eu, ao ouvir isto, disse: meu bem, o que dizes? Eu me sinto honrada e quase devorada de ti, porque me dás a ocasião de poder privar-me por amor teu, e me dizes que me darás outros tantos paraísos? E ele adicionou: é exatamente assim. Graças a Deus. Capítulo 38, 11 de agosto de 1906. Jesus diz-lhe que a cruz é um tesouro. Encontrando-me no meu estado habitual, via a minha adorável Jesus com uma cruz na mão, toda cheia de pérolas brancas, e fazendo-me dom dela, apoiava-a sobre o meu peito. A cruz internou-se dentro do meu coração, como dentro de uma permanência, e disse-me: minha filha, a cruz é um tesouro, e o lugar mais seguro para pôr a salvo este precioso tesouro é a própria alma, ou seja, é lugar seguro quando a alma está disposta com a paciência, com a resignação e com as outras virtudes a receber este tesouro, porque as virtudes são tantas chaves que o guardam para não desperdiçá-lo e expô-lo aos ladrões. Mas se não tem especial a chave dourada da paciência, este tesouro encontrará tantos ladrões que o roubarão e o farão desperdício dele. Capítulo 39, 25 de agosto de 1906. O interesse e as ciências humanas nos sacerdotes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver sacerdotes, prelados, atentos ao interesse e às ciências humanas, que não são necessários para o seu estado, acrescentando a isto um espírito de rebelião às autoridades superiores. Nosso Senhor, muito aflito, me disse: minha filha, o interesse e as ciências humanas e tudo o que os sacerdotes não lhe pertence, forma-lhe uma segunda natureza, enlameada e putrefacta, e as obras que saem destes, mesmo santas, provocam-me náuseas pela peste que exalam, tanto que me são intoleráveis. Reza e repara-me estas ofensas, porque não posso mais. Capítulo 40, 2 de setembro de 1906. Luísa quer fazer contas com Jesus. Ele diz que é sua pequena filha. Devia receber esta manhã a comunhão. Estava preparada para fazer o dia de retiro, isto é, preparar-me para a morte. E depois de recebida a comunhão, ia dizer a Jesus bendito: façamos agora as contas, para não deixá-las para o último momento da vida. Eu mesma não sei como me encontro, não faço nenhuma reflexão sobre mim mesma. E não refletindo, não sei como estou, e portanto não sinto nem temores, nem escrúpulos, nem agitações, enquanto eu vejo e ouço que outros, muito mais bons do que eu, e mesmo nas mesmas vidas dos santos que leio, todos fazem reflexões sobre si mesmos. Se são frios ou quentes, se tentados ou tranquilos, se confessam bem ou mal, e quase todos estavam tímidos, agitados e escrupulosos. Mas toda a minha atenção está em te amar e em não te ofender. O resto não tomo em conta para nada. Parece-me que não tenho tempo de pensar em outra coisa. E se me esforço em fazê-lo, uma voz interna me sacode, me repreende e diz: quer perder tempo? Preste atenção em fazer suas coisas com Deus. Por isso eu mesmo não sei em que estado me encontro. Se fria, se árida, se quente. E se alguém me pedisse contas, eu não saberia dá-las. Eu creio que erraria. Por isso façamos agora as contas, a fim de que possa remediar a tudo. Depois de havê-lo rogado e voltado a rogar, me disse: minha filha, eu tenho-te sempre sobre meus joelhos, tão apertada que não te dou tempo de pensar em ti mesma.
Tenho-te como um pai pode ter seu filho pequeno sobre os joelhos, que agora lhe dá um beijo, agora uma carícia, agora lhe dá outras suas mãos o alimento. Agora, se o pequeno filho indevidamente se suja, o mesmo pai o limpa. Mas se o pai está aflito, o pequeno o consola, enxuga-lhe as lágrimas. Se o pai está irritado, o pequeno o acalma. Em suma, o pai é vida do pequeno, e este nenhum pensamento toma de si mesmo, nem se deve comer, nem se mancha, nem se deve vestir-se, nem sequer se deve dormir. Porque o pai, fazendo com seus braços um berço, o embrulha para fazê-lo dormir, e o faz dormir em seu próprio seio, e o pequeno é todo o alívio e a vida do pai. Enquanto os outros filhos grandes prestam atenção em arrumar a casa, em lavar-se sozinhos e em todos os demais afazeres. Assim faço eu contigo, como a uma filha pequena, e tenho sobre meus joelhos tão intimamente unida a mim, que não te deixo sentir a ti mesma. E eu penso e me ocupo de tudo, em limpar-te se estás manchada, em alimentar-te se tens necessidade de alimento. Em suma, tudo o prevejo desde antes, de modo que você mesma não adverte suas necessidades, e com ter-te estreitada intimamente a mim é a graça que te faço, porque assim te livra de muitos e muitos defeitos. Enquanto que se tivesse o pensamento de ti mesma, em quantos defeitos terias caído? Por isso, pense em fazer seu ofício para mim, o de filha pequena, e não pense em nada mais. Capítulo 41, 11 de setembro de 1906. Tudo o que não é feito para a glória de Deus fica obscurecido. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o bendito Jesus nos braços, no meio de muitas pessoas, e ele me disse: minha filha, todas as obras, palavras e pensamentos das criaturas devem ser seladas com a marca Gloriam Dei. Gloriam Dei. E tudo o que não está selado com esta marca fica obscurecido e sepultado em trevas, manchado, sem valor algum, de maneira que a criatura não faz outra coisa senão fazer sair de si mesma trevas e coisas abomináveis. Porque a criatura que não opera para a glória de Deus se afasta da finalidade para a qual foi criada, fica como separada de Deus, abandonada a si mesma. Só Deus é luz, e só por Deus as ações humanas adquirem valor. Então, por que se maravilhar de que a criatura, não trabalhando para a glória de Deus, fique sepultada em suas próprias trevas e não adquira nada com suas fadigas, antes que acumule graves dívidas? Com grande amargura víamos toda aquela gente que sepultada em trevas. Então eu, para distrair o bendito Jesus daquela amargura, abraçava-o e beijava-o e dizia-lhe como se quisesse brincar com ele: juntamente comigo dou tal poder à oração desta alma, de lhe conceder o que pede. Mas ele não me dava atenção, e eu, querendo obrigá-lo a repetir o que havia dito, repetia os beijos e os abraços e repetia: dize comigo as palavras ditas antes. Insisti tanto que me parecia que ele as havia dito, e me encontrei em mim mesma, me assombrando de minha audácia e loucura, e me envergonhava de mim mesma. Capítulo 42, 12 de setembro de 1906. Onde Deus não está, não pode haver nem firmeza, nem verdadeiro bem. Estava pensando em meu estado, em que tudo parece paz, amor, que nada me perturba, que tudo é bom, nada é pecado, e dizia entre mim: o que será se no ponto de minha morte se muda a cena e verei todo o contrário? Isto é, que todas as coisas me turbarão, e que tudo o que fiz foi uma cadeia de males? Enquanto pensava isto, disse-me: minha filha, parece que queres perturbar-te à força e tirar-me o meu contínuo repouso em ti. Diga-me, você acredita que é coisa sua a paciência, a constância, a paz deste seu estado, ou bem fruto e graça de quem habita em você? Ou bem fruto e graça de quem habita em você? Só eu possuo estes dons, e pela constância, paz e paciência podes conhecer quem é e o que obra em ti. Porque quando é a natureza ou o demônio, a alma se sente dominada por contínuas mudanças, assim que agora se sente dominada por um humor, agora por outro, agora toda paciência, agora toda irritada. Em suma, a pobrezinha é dominada com uma cana por um vento vigoroso. Ah, minha filha, onde não está Deus, não pode haver nem firmeza, nem verdadeiro bem. Por isso, não queira perturbar mais meu e seu repouso, mas bem seja agradecida.
Capítulo 43, 14 de setembro de 1906. Posição das almas na humanidade de Jesus. Esta manhã encontrava-me fora de mim mesma e via o menino Jesus dentro de um espelho muito grande e altivo, de modo que de qualquer parte em que me encontrava podia vê-lo muito bem. Eu acenava com a mão para que viesse a mim, e Jesus me fazia sinais para que fosse a ele. Enquanto estava nisso, via pessoas devotas e sacerdotes, como se pusessem entre mim e ele, e Jesus e eu, e falavam de mim. Eu não lhes prestava atenção. Meu olhar era todo doce Jesus. Mas ele saiu apressadamente e dentro do espelho e queria dominar aqueles que murmuravam dizendo: que nenhum me toque, porque tocando a quem me ama, me sinto mais ofendido do que se me tocasse a mim diretamente. E vos farei ver como sei tomar a defesa de quem tudo se deu a mim e de sua inocência. E com um braço me apertava e com o outro ameaçava aqueles. E a mim nada me importava que falavam mal de mim, só que desgostava que ele os quisesse castigar, e lhe disse: doce vida minha, não quero que nenhum sofra por minha causa, e por isso saberei que me amas, se me acalmas e não os castigas, se te acalmas e não os castigas, e de outra maneira ficarei descontente. Assim parece que se acalmou e se afastou daquela gente, me conduzindo em mim. Depois continuava a vê-lo, mas não mais como criança, mas crucificado, e disse-me: meu adorável Jesus, quanto sofrestes a crucificação, todas as almas tinham lugar na tua humanidade, e o meu lugar em que se encontrava? E ele: minha filha, o lugar das almas amantes era em meu coração. Mas a ti, além de ter-te no coração, devendo coadjuvar a redenção com o estado de vítima, tinha-te em todos os meus membros, como em ajuda e consolo. Capítulo 44, 16 de setembro de 1906. A pura e simples verdade é o imã mais poderoso para atrair os corações. Havendo-me dito o confessor que o Monsenhor não queria que viesse pessoas a me visitar para que não me distraísse, eu lhe disse: mas de que vez, mais de uma vez haveis dado esta obediência, mas jamais se realiza. Se cumpre por pouco tempo, mas depois tudo fica como antes. Se vocês me derem a obediência de não falar mais, meu silêncio faria que se afastassem todos. Depois, tendo recebido a comunhão, disse ao Senhor: se é do teu agrado, gostaria de saber como estão as coisas diante de ti. Tu sabes o estado de violência em que me encontro quando estou com as pessoas, porque só contigo me encontro bem. Eu não sei entender o porquê querem vir. Eu me mostro estranho. Não faço uso de nada para atraí-los, mas bem, modos desagradáveis. O porquê querem vir e eu não sei. Oh, queira o céu que pudesse ficar sozinha. Então ele me disse: minha filha, a verdade verdadeira, pura e simples, é o mais poderoso imã para atrair os corações e dispô-los a enfrentar qualquer sacrifício por amor da verdade e das pessoas que revelam esta verdade. Quem preparou os mártires para doar o seu sangue? A verdade. Quem deu a força para manter a vida pura, honrada a tantos santos em meio a tantas batalhas? A verdade. E a verdade pura, simples, altruísta. Aqui está, porque as criaturas querem vir a você. Ah, minha filha, nestes tristes tempos, como é difícil encontrar quem manifeste esta pura verdade, mesmo entre o clero, religiosos e entre as almas devotas. Em seu falar e agir, esconde-se sempre dentro alguma coisa de humano, de interesse ou de outras coisas, e a verdade é manifestada como coberta ou velada, assim que a pessoa que a escuta não é tocada pela pura verdade, senão pelo interesse ou por qualquer outro fim humano, no qual foi envolvida a verdade, e essa pessoa não recebe a graça e os influxos que contém a verdade. Eis porque de tantos sacramentos, confissões desperdiçadas, profanadas e sem fruto. Ainda que eu não deixe de lhes dar luz, mas não me escutam porque pensam para eles, que se dissessem a pura verdade perderiam seu prestígio, a benevolência e a natureza não encontraria mais satisfação, e iriam em detrimento de seus interesses. Mas, ó, como se enganam, porque nem tudo deixa por amor da verdade, superabundará de tudo mais abundantemente que os demais. Por isso, por quantas pessoas, não deixes de manifestar esta pura e simples verdade, mas se entende que estando sempre em obediência a quem te dirige. Tudo o que diz respeito à caridade
Eu o disse com zelo, e tendo-me dito a obediência que escrevesse tudo minuciosamente, sentia como uma sentença, porque ainda não tinha obedecido, e perguntado a Nosso Senhor, disse-me que estava bem, como o havia dito, porque quem se encontra nesses defeitos já entende.